Haste makes waste. Bem-vindos à aula 13. Hoje, ainda nos tratando de verbos no presente, falaremos sobre be and have, ser e ter. Let's get started. Aqui vai a nossa pequena leitura. You are in Music Appreciation 101, aren't you? Uh-huh. Could you please give these tickets to Sonia Jones? She's in your music class. Sure, but I don't know her. What does she look like? Well, she has dark hair and dark eyes. Half the women have dark hair and dark eyes. And there are 100 students in my class. She's tall and thin. Okay, but a lot of women are tall and thin. She's in her early 20s. Ricky, almost everyone at school is 20-something. Is there something unusual about her? She has 2 heads. Ricky! Sonia's 8 months pregnant. Why didn't you say so? Essa última informação, ele falou que Sônia estava grávida de 8 meses. Então aqui está Sônia. Espero que ela tenha encontrado. Agora que você já leu, já praticou, vamos a vocabulário. Tall, alto. Average high, tamanho médio. Ou seja, aquela pessoa que está dentro da média de altura. Short, pequeno, baixo. Thin, magro, magra. Average weight, é aquela pessoa que está no peso médio, de acordo com a altura dela. Heavy, pesado, também conhecido como gordo, acima do peso. Pregnant, grávida. Wavy black hair, cabelo encaracolado preto. Curly head hair, cabelo encaracolado vermelho, que seria o ruivo. Straight blonde hair, cabelo loiro, liso. Dark brown hair, cabelo castanho escuro. Light brown hair, cabelo castanho claro. O dark é de escuro e o light é de claro. Agora um pequeno exercício sobre esse vocabulário que aprendemos agora. Gostaria que você descrevesse cada uma dessas pessoas utilizando aquelas palavras descritivas, como por exemplo, magro, gordo, grávida e assim por diante. Faça apenas em casa, não haverá correção nenhuma, apenas para praticar. Agora a nossa gramática da aula. Aqui veremos um pouco sobre os verbos be and have. Be é ser e estar. Aqui para algumas frases afirmativas. I am short. Eu sou baixo. He is tall. Ele é alto. We are late. Nós estamos atrasados. Ou seja, o verbo be funciona tanto para ser e estar. Agora vejamos um pouco do verbo have, que é ter. Para frases afirmativas, I have brown eyes. Eu tenho olhos castanhos. She has blue eyes. Ela tem olhos azuis. We have a problem. Nós temos um problema. E para frases negativas, para o be, I am not tall. Aqui estamos conjugando o verbo to be, seguido de not, negando uma sentença. I'm not tall. Eu não sou alto. He's not short. Ou mesmo, he isn't short. Aqui temos uma contração. Essa frase significa, ele não é baixo. We are not early. We aren't early. Sentenças negativas para o have. I don't have green eyes. Eu não tenho olhos verdes. Nesse caso, o have, ele utiliza do don't para fazer a negação. Não é que nem o verbo to be, que você apenas acrescenta o not. She doesn't have green eyes. Ela não tem olhos verdes. Notem que aqui o do está conjugado na terceira pessoa do singular, justamente porque estamos falando de she. Ela, que é também a terceira pessoa do singular. O have não é conjugado, e sim o do, diferentemente daqui, que é uma sentença afirmativa, e sim conjugamos o have na terceira pessoa do singular, alterando para has. She has. É incorreto dizer she have. Terceira pessoa, o verbo have é has. We don't have time. Nós não temos tempo. Yes or no questions? Para o verbo to be, am I late? Como vocês já sabem, o verbo to be em perguntas, ele vai para o início. Am I late? Estou atrasado. Is he 25 years old? Estamos perguntando sobre ele, então a conjugação do verbo to be é na terceira pessoa do singular. Ele tem 25 anos de idade. Are we early? Nós estamos cedo. E agora, yes or no questions para o have. Do I have any gray hair? Eu tenho algum cabelo grisalho? Gray hair significa cabelo grisalho. A estrutura da frase, o verbo do vai para o início da pergunta, o sujeito na sequência, seguido do base form of verb. Nesse caso é o have. Sempre o base form, até mesmo na terceira pessoa, como nessa seguinte. Does he have black hair? Aqui estamos falando de he, mas o verbo que vai para a terceira pessoa não é o have, e sim o auxiliar para a pergunta, que é o do. Nesse caso vira does. Does he have black hair? Do we have time? Nós temos tempo. WH questions para o verbo to be. Where am I?
Como já sabemos, em WH Questions, a primeira palavra na pergunta é justamente a que inicia com WH. Where am I? Onde estou? Who is in your class? Quem está na sua aula? Ou a forma abreviada, who's in your class? What are the tickets for? Para que são os ingressos? E agora WH Questions para have. When does he have his class? Novamente aqui analisando a estrutura gramatical. When, antes de mais nada, ou antes de tudo. Does, que nesse caso é o verbo auxiliar, está indo para a terceira pessoa, pois estamos perguntando sobre uma terceira pessoa, que é he. O have segue o sujeito da frase, na sua base form, e a sequência da pergunta. When does he have his class? Quando ele tem a aula dele. Who has the tickets? Quem tem os ingressos? Como aqui estamos perguntando sobre um sujeito, não precisamos do do or does. Aí sim, trazemos o verbo have para a terceira pessoa do singular. Who has the tickets? Quem tem os ingressos? What does she have in her bag? O que ela tem na bolsa dela? Aqui novamente segue a mesma estrutura da anterior. What does? Explanando um pouco a gramática, be and have são verbos muito comuns e são irregulares. O verbo be ele tem três formas no presente que são am, is and are, como nesses exemplos aqui. I am short, he is tall, they are tall. E o have tem duas formas no presente simples, elas são have e has. Usamos o have em frases que contêm I, you, we and they. Nestes exemplos aqui, I have black hair, you have blue eyes. We have blue eyes. They have brown eyes. E usamos o has para a terceira pessoa do singular, como he, she and it. Exemplos: He has brown hair. She has blonde hair. He has green eyes. Para frases negativas com o verbo be, utilizamos a conjugação do verbo to be, seguido de not, em suas três formas: I'm not, is not, and are not, como nesses exemplos. I'm not home. She's not tall. We are not musicians. E para negativarmos o verbo have, utilizamos do not antes do verbo have. Do not have ou does not have. Lembrando que o have não é conjugado em sentenças negativas, e sim o do, sendo do ou does. I don't have blue eyes. He doesn't have green eyes. Terceiro tópico. Em yes or no questions, com o be, colocamos am, is or are antes do sujeito da frase. Isso já comentamos em outras aulas. Ficando assim, are you a student? Nunca escrevemos you are a student. O verbo to be, nesse caso, vira a primeira palavra da pergunta. E para perguntas yes or no, com o verbo have, colocamos o do ou does antes do sujeito e depois o verbo have em base form, como nesse exemplo aqui. Do you have blue eyes? Does he have brown eyes? E para WH questions, utilizamos o WH antes mesmo do verbo, como nesses exemplos. Where am I? Onde estou? What is her name? How are his parents? E o mesmo serve para o verbo have. What does he have for lunch? When do they have dinner? E perguntando a respeito de um sujeito, utilizamos o who e sim conjugamos o verbo have. Não usamos doesn't or do nesse caso. Who has green eyes? Quem tem olhos verdes? São pequenas regras que são muito importantes termos em mente. E a quinta regra, use be to talk about age. Utilizamos o verbo to be para perguntarmos sobre a idade de uma pessoa. How old are you? Qual é a sua idade? Essa expressão how old significa qual a sua idade. I am 21 years old. Um erro muito comum, principalmente para Portuguese speakers, para pessoas que falam português, que no português falamos eu tenho 21 anos. Nesse caso não utilizamos o verbo have, que é o ter. No inglês é incorreto dizer I have 21 years. O correto é I am 21 years old. É como se fosse eu estou com 21 anos. Então tenha em mente isso, que nunca utilizamos o have para falar sobre idade, e sim o verbo to be, de estar e ser. O que achou da gramática dessa aula? Fácil, difícil? Agora é hora dos exercícios! Tudo o que temos que fazer é completarmos com o be ou have, na forma correta, obviamente. Aqui é um pequeno texto, os espaços em branco precisam ser preenchidos com um desses dois verbos em sua forma no presente. O primeiro já nos foi feito. Who am I? Quem sou eu? Então agora é com você, pause o vídeo, faça os exercícios e na sequência eu venho com as respostas. Então aqui vamos. It is 1764. I am 8 years old. Lembra que eu disse? Para falar de idade é o verbo to be, nesse caso no presente. I am from Austria. Eu sou da Áustria. I am in England now.
with my family. Eu estou na Inglaterra agora, com a minha família. My father is a violinist. Meu pai é um violinista. Terceira pessoa do singular, verbo to be, conjugado na terceira pessoa também. I have an older sister. Eu tenho uma irmã mais velha. She's a violinist too. Ela também é violinista. I play the violin and the harpsichord. Eu toco violino e harpa. I also write music. Eu também escrevo música. People say, you have a beautiful voice. As pessoas dizem, você tem uma linda voz. They say, you are amazing. Eles dizem, você é incrível. The kings and queens of Europe love my music. Os reis e rainhas da Europa amam minha música. My middle name is Amadeus. Então aqui, meu nome do meio é Amadeus. Muito bem. Nesse seguinte exercício, temos que completar a sequência entre pergunta e resposta, utilizando das palavras entre parênteses e a correta forma do verbo to be and have, como foi feito nesse primeiro exemplo. Tínhamos as duas palavras who, my Dory, a pergunta seria who is my Dory? Então agora é com você fazer a sequência desses exercícios e já venho com as respostas. Aqui estão as respostas. B. She's a great violinist. She performs all over the world. Ela é uma grande violinista. Ela toca em todo o mundo. All over significa todo. World é mundo. A pergunta deveria ser então, where is she from? De onde ela é? She's from Osaka, Japan. Ela é de Osaka, Japão. Is she in Japan now? Ela está no Japão agora. Does she have any sisters or brothers? Ela tem irmãs ou irmãos? She has a brother, Ryu Goto. Ela tem um irmão. Aí aqui o nome do irmão, Ryu Goto. Is he a violinist? Ele é um violinista? Yes, he is. He's very talented too. Sim, ele é. E ele é muito talentoso também. Does my Dory have other interests? My Dory tem outros interesses? Yes, she does. She writes, teaches and brings music to children all over the world. Sim, ela tem. Ela escreve, ensina e leva música para crianças de todo o mundo. Nosso próximo exercício, em todas essas frases existem 6 erros. Temos que encontrar os 5 restantes, pois o primeiro já foi feito. Pause o vídeo, na sequência já trago as respostas. Então vamos começar aqui a nossa leitura. Who was on the phone? Quem estava no telefone? My cousin Francisco. Meu primo Francisco. How old? Notem aqui que está um erro. Não é has, é is. How old is he? Qual a idade dele? 25. 25. Essa frase está correta. Essa aqui já está incorreta. Where is he from? Faltou o is aqui. De onde ele é? São Paulo. Is he a writer like you? Essa frase está correta também. Vamos a essa próxima. No, he a musician. Aqui tem um erro. Está faltando o is. No, he's a musician. He plays the guitar. Ele toca guitarra. Aqui uma outra pergunta. Já vemos que há outro erro. Is he cute? Tem que ter o verbo to be aqui. Cute é tipo fofo. Então aqui, ele é fofo? Tipo de pergunta, hein? Yes, he is. He looks like me. Essa frase está correta. Aqui temos uma pergunta. Does he has a girlfriend? Notem que aqui está incorreto. O verbo have não deve ser conjugado aqui, pois o conjugado é o does. Então a forma correta é Does he have a girlfriend? Ele tem namorada? Yes, he do. Estava errado. É yes, he does. E por fim, that's too bad. Oh, isso é mal. Agora, a lição de casa de vocês, tudo que precisa ser feito é utilizar a forma correta do be ou have, completando os espaços em branco. Aqui é uma pequena conversação, basta você preencher. O nosso exercício de escrita, escreva uma pequena descrição de uma pessoa famosa. Use do vocabulário que você aprendeu nessa unidade. Claro, sempre usando be and have. Escreva uma pessoa que você gosta, pode ser um artista, um músico, um esportista. E aqui temos um pequeno exemplo. Você pode fazer algo bem similar a isso, para praticar. Além dos exercícios que você já praticou nessa aula, tente fazer também o homework, a lição de casa. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se não, deixa o dislike. Me siga no Instagram, aqui na descrição do vídeo tem um link. Também temos links para contribuições, caso você queira contribuir com o crescimento desse curso. I see you in the next video.